ferrada com os índios, mas abriu um campo novo da civilização, se pro bem ou pro mal, o fato que a consequência foi enorme. E também a Revolução Industrial, que sucede à Revolução Científica e usa os resultados da ciência. Então, é um processo muito mais complicado do que olhar apenas para o que aconteceu na ciência. Eu acho que essa é a observação. Hoje nós vivemos a fase da revolução tecnológica centrada na informática e agora também na engenharia genética. Isso é um fato do nosso tempo. Mas eu queria, pulando aqui alguma coisa, porque isso já está ficando chato, chamar a atenção de duas coisas demais na vida. Para isso daqui. Eu acho que, apesar do impressionante avanço do nosso tempo da tecnologia, da informática, etc., a grande revolução tecnológica recente foi a do século XIX e século XX. É incomparável. Quem, como eu, usava régua de cálculo, que era um troço que todo engenheiro usava no bolso, e tirava para fazer umas contas todas mais ou menos erradas, porque elas se podiam, e demoradas, anotando um papelzinho, o dia que pôde ter uma máquina de calcular e depois um computador que fazia tudo, você levava horas e horas, até dias, em poucos minutos, isso foi um salto incrível. Como também, imagine, antes do telefone, o cara, para mandar uma coisa para alguém, um recado, tinha que montar um cavalo, alguém levar o papel escrito, e depois você fala a distância, não é? E o transporte, imagina, os cavalos, charretes, e hoje os automóveis, os aviões, etc. A mudança do século XIX foi muito maior. E uma coisa curiosa para registrar isso são essas fotografias de mesmo local em tempos diferentes. Olhem aqui, essa daqui é o centro do Rio, o mesmo lugar do século XIX para o século XX. A paisagem do século XIX é uma coisa totalmente fora da nossa percepção. Né? Do século, aquele prédio ali é da 1930 ou 40, é um troço getulista, né? Típico prédio do tempo do Getúlio. E é igual os dois, tem o revoltado, mas é uma paisagem familiar agora. Então a mudança tecnológica do mundo não é essa atual, em que enche a gente de computadores, de telefone celular, etc., uma coisa de porcaria, de grande parte inúteis. E sim aquela que ocorreu no mundo na virada do século XIX. Isso é muito maior. Isso aqui é apenas a revolução tecnológica olhando a computação, no mesmo tempo que eu falei lá dos sistemas centrais até ao tempo atual, onde se fala em robôs, de fato, robôs estão sendo usados na indústria, computação em nuvem, todos nós podemos usar os nossos computadores através da internet, e se fala até numa consciência artificial, que seria produzir uma máquina pensante. Eu acho que não vai ser feito isso nunca. Nenhuma máquina vai se tornar uma máquina pensante. Isso é coisa de engenheiro, de informática, estão totalmente errados. Eu acho que não vão fazer. Essa opinião de um físico chamado Penrose escreveu um livro sobre isso, dizendo que não é possível dar consciência a uma máquina. Graças a Deus. Eu acho que isso é uma boa. Se puder, vai ser bem complicado. Há uma ideia de uma utopia de que o mundo vai ser desmaterializado. Todos ficarão em casa, trabalhando um pouquinho só, não vão precisar mais de tanta energia, o mundo vai ficar limpo só com energia, óleo está rodando assim. Mas eu acho isso uma besteirada. O consumo de energia de todas essas máquinas é gigantesco. E todas elas dependem de computadores centrais gigantescos. E a conta de luz do computador da COP é gigantesca. É tudo gigantesco. Então a gente finge que é tudo
desmaterializado, mas tem muita matéria atrás. Para produzir uma coisa dessa exige mineração, transporte, né? Não é só sinalzinho elétrico para lá e para cá. Aí esse é um autor citado, aquele cara lá de baixo, dizendo exatamente isso, que essa ideia de uma computação green não é bem verdade. É verdade que é muito eficiente usar a computação, mas há um custo energético enorme. Né? Agora passamos ao Brasil. Eis aí o Brasil. Desenvolvimento brasileiro, em várias épocas, mostrando uma época de crescimento muito baixo, aqueles anos depois uma época de crescimento bastante alto, novamente um crescimento baixo e uma melhoria relativa desse crescimento. Aqui é já o período do governo Lula, né, depois de 2003. Um crescimento modesto, mas maior do período anterior. Quando a gente olha essa tabela e a gente nota o déficit comercial do Brasil ao longo desses anos, notem que ele vai crescendo muito, não é? E nesses itens de tecnologia. O Brasil é um país destecnologizado. Eu sou do tempo onde a gente ia apenas da Coreia, era um país dividido com a guerra, era o palco da guerra, que não era fria, ela era quentíssima, entre os americanos e soviéticos. E hoje a Coreia invade a gente com esses automóveis que tocam as ruas, e computadores, e televisão, tudo que você quiser, cortador de unha, tudo, escova de dente, eles vendem tudo. E a China, que era também um país coitadinho, comunista, terrível, comendo criancinha no espeto, e agora está aí vendendo também uma opção de bujingão, sendo a sustentação do todo. Caiu o crescimento da China, coitada, está só a 7%. E tudo desesperado, porque a China encomenda tudo aqui, a Vale vai fechar se a China não encomendar. No Brasil, nenhum país que, tirando algumas áreas, pouco, ele desenvolveu muito pouca tecnologia. Isso aí é um preço a pagar. O vermelho também é muito de enxergar, não é? Mas o custo de uma tonelada de circuitos integrados de alta tecnologia chega aí a esse valor absolutamente alto. Na ordem de $850 mil. E o custo de uma tonelada de minério de ferro que a gente exporta, $39. O custo de uma tonelada de soja, melhor, $487. Mas olha a comparação com os circuitos integrados. Isto é a diferença da tecnologia, este é o problema do Brasil. Novamente aqui a comparação de minério de ferro em toneladas de soja, né? Para importar uma tonelada de circuito impresso, o Brasil precisa exportar essas quantidades ou de minério de ferro ou de soja, né? De uma tonelada para 20 mil e tanto ou 1.000 e tanto. Com a China, o custo por tonelada importada da China é $3 mil. E o custo de tonelada exportada para a China é $163. Esse é o preço que nós pagamos com um atraso tecnológico. Eu não sei quanto tempo eu tenho. 15 minutos? Tá bom. Então eu vou falar um pouco do papel das universidades. Pegando o exemplo da COP, onde eu trabalho, eu posso falar com alguma informação. COP, me perdoe, em vez de estou usando uma transparência de uma reunião fora do Brasil, as várias áreas da engenharia, a ilha do Fundão, não estamos na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde nós estamos. 12 programas de engenharia, com cerca de 320 professores, 3.000 estudantes e 350 técnicos e funcionários administrativos. Isso aí é o tamanho dela. Ela funciona assim. Isso é muito importante, porque
Porque ela, para funcionar assim, tem que brigar o tempo todo sem parar com os advogados. Eu tenho uma ideia. Ou o Brasil acaba com os advogados do governo, os advogados do governo acabam com o Brasil. Porque eu nunca vi tanta burrice junto. Não resolve nada a roubalheira que continua realmente, porque os ladrões, só saiu uma nova ordem que eles aprendem tudo a população nova. Eles são inatingíveis por instruções. Agora todo mundo quer dar a cabeça para baixo. E agora tem que fazer em 3 vias. Aí você já mandou 2 vias e volta para fazer 3 vias. É um desespero. E todo mundo pode ser preso a qualquer momento se um imbecil, um advogado, chegar e cismar com o próprio que está fazendo. E ele só cisma com gente honesta. Nunca com gente honesta. Eu acho que já é uma coisa muito difícil. Então, a COP pertence a uma universidade federal, pertence ao Ministério da Educação, mas tem vários convênios com as áreas do Ministério de Ciência e Tecnologia que dão fundos para a pesquisa. Mas, além disso, tem uma fundação que funciona, eu sou o diretor, ela funciona no mesmo andar. A fundação é um objeto quase virtual, no fundo, é uma personalidade jurídica, para fazer contrato com empresas, com outros ministérios, com instituições internacionais. E assim funciona, porque facilita esses contratos. E aí ela tem várias atividades ligadas com a indústria. Agora, a indústria brasileira, ela é muito pouco sensibilizada para a inovação tecnológica, com exceções. Uma delas é a Petrobras, e eu não vou falar da Petrobras, porque todos conhecem, e nós temos muitos contratos com a Petrobras. Isso aí é um ônibus de hidrogênio que está andando, ele funciona na universidade e usa hidrogênio, e pode usar eletricidade. No fundo, ele é um ônibus elétrico, onde a eletricidade é gerada através de uma coisa chamada célula combustível. Isso aqui é um trem de levitação magnética. O ônibus já está pronto, funciona. Esse trem não. Está em desenvolvimento. A gente pretende, no início do ano que vem, ter um primeiro trecho funcionando. Isso está aí é um modelo reduzido. Ele funciona em modelo reduzido e ele levita, ele não encosta no chão, através de um sistema de supercondutor e campo magnético. Isso aqui é um robô, é o contrário, para entrar dentro d'água. Ele foi desenvolvido para inspeções em dutos, em barragens, e foi usado numa pesquisa na Antártica para colher dados no fundo do mar. Isso aqui é uso de ondas para gerar eletricidade. Isso aqui é um laboratório, é a fotografia do laboratório que é destinado ao estudo de plataformas de petróleo pela Petrobras, mas nós traímos a Petrobras e desenvolvemos esse gerador que já foi construído em Fortaleza e está funcionando em teste, que é uma tela de um sistema de demonstração lá em Fortaleza. Eu tenho até um filme sobre o de Fortaleza, mas se quiser depois a gente vê. É uma usina de lixo que usa o lixo para gerar energia elétrica também lá na universidade. É uma usina privada e nós cooperamos com eles para o projeto. Que podia ser usado no Brasil e não é. É uma confusão, inclusive a ideia do catador de lixo viver do lixo. E que é uma vergonha nacional. Catador de cana, catador de lixo, a gente tinha que arrumar uma outra forma das pessoas viverem, e não catando lixo. Vergonha nacional. Isso aqui é uma cooperação com a China, essa universidade, a gente tem um centro localizado lá na China e temos alguns estudantes chineses na COP, na área de petróleo, e temos uma cooperação na área de biodiesel com a China. Aqui é o nosso laboratório de álcool de segunda geração, acabou de ser terminado, é uma cooperação com o Japão, tem o apoio da FINEP e do Instituto de Química, que não é da COP. O Instituto de Química é uma outra unidade da universidade, mas que temos uma cooperação para esse etanol de segunda geração.
Tem aqui um parque tecnológico da universidade, aquele amarelão lá é o nosso laboratório onde desenvolvemos aquele sistema de geração de ondas, de eletricidade com ondas do mar, e o resto são empresas localizadas no parque, a maioria delas na área de petróleo. Isso aí é uma das empresas, é outra das empresas instaladas lá, grande parte são estrangeiras. Isso aí é um novo parque chamado Polo Verde. Isso não existe ainda, as outras todas que eu mostrei existem. Esse é um projeto, que seria a General Electric, que seria uma laboratória General Electric, e passaria a se dedicar numa outra parte, lá na universidade, a energias alternativas e não mais só petróleo.